bem? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Catedral. E hoje a gente tem um convidado de honra, um convidado muito especial, Márcio Melo. Vai compartilhar um pouco da sua experiência conosco aqui para nos acompanhar nesse podcast. Rodrigo, produtor musical aqui da igreja, baterista também no Canto Verbo, e o Samuel Sena, que é o nosso líder de adoração, nosso pastor de adoração aqui. Sejam muito bem-vindos, viu? Sejam todos muito bem-vindos. Márcio, se apresenta um pouquinho pra gente, fala um pouquinho de você aí. Legal, prazer, agradeço o convite demais. Eu achei interessante que os dois lá têm, olhando para eles têm um formato pastoral, né? Tá vendo? Ó? Tá vendo? Fizeram faculdade, dá para ver, fizeram faculdade. Você olha pra mim, né? E a aula de cá não, né? Vai ter muita experiência aí também. Mano, meu nome é Márcio Melo, eu sou produtor musical há 26 anos, né? Vivo da profissão, né? Da música, 100% há 26 anos. Aliás, desde os 15 anos eu vivo, eu tenho 42 anos. Hoje. Nossa, mas eu vou te dizer, não sei se é porque é do norte lá, esse DNA bom, mas eu não te daria a cidade, não. É novo, né? Olhando assim, você parece mais novo que o Samuel. Nossa. E o que você tem de experiência musical, o Samuel não tem de idade ainda. Eu só tenho 4 meses de casado, né? Eu tenho 20 Legal. anos de casado, casei Olha novo. Aham. Tenho um filho de 14 anos. Uau. Né? Então, tô bem antenado aí nas tendências da garotada. Legal. Fico vendo Já que ele- pega em casa ali, né? Ah. Eu fico vendo os questionamentos, as músicas que ele tem ouvido, os vídeos, e isso legal. vai atualizando a gente. que Isso é muito bom. Então, assim, sempre sonhei viver de música, né? E voltando um pouquinho lá atrás, eu sou de uma época, você falou do norte, né? Não tinha nem TV em casa. Então, a primeira oportunidade que eu tive de pegar um violão na igreja, eu fui lá e garrei para aprender algumas coisas. Isso com 11 anos. E aí eu comecei a ver, né, um quadro que aparecia na TV de vez em quando. Eu não tinha TV, eu via na casa dos outros, né? Uhum. Não sei, vocês não vão lembrar disso, eles são muito novos. Tinha um quadro que passava antigamente, chamava Em Estúdio. E eu via os artistas gravando. Eu, com 11 anos, eu falava assim, quando eu for maior, eu vou ser músico de estúdio. Eu falava. Olha que legal. legal. Com 11 anos 11 de idade, anos. você já Eu sabia. não sabia nem tocar os acordes direito. Mas você já tinha uma direção. Eu quero isso pra mim. Nasceu um sonho. E aí, com 15 anos, eu estava na capital do Amazonas, que é Manaus, né? Com 11 anos, eu morava no interior. E com 15 anos, eu estava na capital, já fazendo lá os arranjos de forró. Que legal, Com mano. 15 Com 15 anos. anos. Olha que bacana. Esse é um resumo da história. Minha vida é muito louca, assim. Deus me levou por muitos caminhos, né? Nunca vivi do secular, né? Assim, da música secular, né? Deus foi... Não que se fosse o pão do corvo que Deus tivesse para me sustentar, eu iria, mas Deus nunca deixou, né? Deus nunca deixou. Eu trabalhei muitos anos em publicidade também, em campanhas políticas, né? Que é secular, né? Não tem coisa mais secular que campanha política. Né? Então, minha vida é isso aí. Eu sou fruto de um milagre, né? Tive paralisia infantil quando criança. É Olha mesmo? só, cara. Filho de pais separados, uma família toda desorganizada. E hoje eu posso dizer que eu sou um milagre. Que Que bom. legal. Deus E você vai começou na igreja com quantos anos? Então, nessa época dos 11 anos, eu era de igreja, né? Ah, sim. Eu sempre Seu primeiro contato com a música, então, foi na igreja? foi na igreja. Quando eu cheguei aqui, me chamou a atenção, o rapaz estava tocando baixo lá, porque eu lembrei dessa época. Eu não tinha instrumento, né? Então a gente ia à tarde para a igreja, onde não tinha concorrência nenhuma para bater na bateria. Né? Era bater, não era tocar, né? Agredia a bateria. Pegar né? aquela guitarra ruim, com as cordas todas enferrujadas, tocar. Então, assim, eu aproveitei esse tempo para poder estudar, né? Então, aí, toda igreja tem necessidade de música, isso é geral. Né? Então, quando eu aprendi a tocar um pouquinho, já me colocaram para tocar no culto das irmãs, né? No ciclo de oração. Então, Sim. aí, Começa assim, né? Assembleia de Deus, a irmã fogo, começa no, né? Rodrigo? começa no tom, termina no outro. Então, o ouvido já foi treinado, aí fui aprendendo, fui crescendo, e foi assim, foi uma benção. E foi uma escola que me ensinou muito, né? Muito Aí mesmo. com 15 anos, então, você já fazia alguns serviços, então, né? Nós fomos para a capital, né? E aí, nos estúdios de bairro lá, aquele cara que tinha uma caixinha de som em casa e tal, e tinha um tecladinho para fazer programação. Falava, faz um arranjo para mim aqui. Vou fazer. Não sabia nada de tecnologia, ir lá no teclado, aprendendo a fazer um ritmozinho, um negocinho ali e tal. Daqui a pouco eu estava ganhando, tipo, chutar aqui, não lembro, né? Era cruzeiros na época. né? Não era não. Era reais, né? E aí tava lá ganhando R$50 para fazer um arranjozinho pro irmãozinho do bairro. aquele irmão, Não, né? legal, pô. E aí, isso foi trazendo dinheiro para casa também, Sim. sabe? E minha mãe, que não botava fé nisso, começou a ver, poxa, meu filho tá me ajudando a pagar o terreno da casa. Nossa, cara, Legal. muitos milagres assim. E aí fui crescendo, fui aprendendo
mexer em computador, né? Aprendi a mexer em computador na casa de um amigo meu, que inclusive hoje ele é diretor de vídeo da Central. Eu trouxe ele de Manaus para cá há 6 meses. É o nosso diretor que mudou toda essa identidade visual que vocês estão vendo nos cultos online. Uhum. Sim. Chama Edinho Braga. É um cara legal para trazer aqui para vocês conhecerem. Legal, mano. O primeiro computador que eu tive acesso foi na casa dele, né? De madrugada ainda, depois da meia-noite, que podia conectar a internet, Sim. né? Era um pulso só, Uhum. aquela coisa Eu toda. peguei um pouquinho disso aí também, um desafio. O que eu fico pensando, né, é que você conseguiu ir tão longe na música com tão pouco de ferramenta. E hoje, os adolescentes, os jovens, têm tanta ferramenta, tanta possibilidade, né? E às vezes eu acho que falta aquela garra, aquele desejo, aquela vontade, né? O que acontece? Nós vivemos hoje a era de muito conteúdo, muita informação desorganizada, e a cabeça dos meninos tá tudo assim, desorganizado. Tá sem roteiro. Eles não sabem o que é início, Uhum. o que é o fim. Verdade. As maiores mensagens, a maior quantidade de mensagens que eu recebo no meu Instagram são assim: cara, eu vejo que você usa tal teclado. Que som que você usa? O que você fez nele? Eu tenho igual aqui, mas eu não consigo tirar o mesmo som. Uhum. Aí eu pergunto assim: peraí, mas você já deu uma lida no manual? Eu falei: não. E vi tutoriais na internet, tem um monte. Tem um monte, cara. Que é muito pronto, né? verdade. É isso aí, talvez seja Aperta isso, aqui né? e pronto, tá aí. Então, tá tudo desorganizado. A informação tá aí, tá solta, mas eles estão com dificuldade, a geração nova tem dificuldade de se concentrar no roteiro. O manual é um roteiro do equipamento. Sim. Né? Se você pegar ele e ler todas as páginas, você vai conseguir entender, se não tudo, mas uma boa porcentagem do que você entende hoje, você vai entender se você pegar o manual. Então, os adolescentes, os músicos mais novos, eles estão assim: o que você usa? O seu pedal custa Uhum. quanto? Custa 5 mil. Vai lá e compra o de 5 mil. Põe aqui, e agora? Então, assim. Então, a gente, e aí eu posso falar só de mim nessa mesa, né, os mais antigos, nós aprendemos a tirar o que a gente chama leite de pedra. É verdade. Isso- Literalmente. Isso coloca a gente um pouco mais à frente dessa geração nessa situação. Eu olho o equipamento hoje, eu falo: peraí, vou dar uma estudada nele aqui. E aí eu fico treinando em casa, descobrindo como fazer Sim. e pegando habilidade na ferramenta. Quando eu vou no culto, vou tocar, eu tô Tá tranquilo com pronto, aquilo. né? Eu lembro, você tá falando, eu tô lembrando do Juninho Afrão, uma vez ele falando como que ele começou com os primeiros pedais dele. Era daqueles de lata de sardinha ainda, né? Que ele mesmo ia lá, fazia com os negócios. Na época eu ouvi e falei: poxa, cara, como é que isso é possível, né? Porque hoje você olha e tá tudo pronto, né? Como é que um menino novinho vai fazer tudo isso? E, Márcio, como é que nasce essa história de Belo Horizonte no seu coração, né? A gente tá tão longe de Manaus, o norte lá. Uhum. Como que foi isso daí? Bom, mudando de Manaus, desci mais um pouquinho, estava em Rondônia, né? Onde eu conheci a minha esposa, né? Nós ficamos noivos. E ao noivarmos, eu falei assim: agora eu vou para o Sudeste, você fica aí, vou tentar dar uma engajada na carreira musical para a gente poder casar. E Você aí, conhecia alguém aqui no Sudeste? então, conheci um guitarrista que chama Roger Franco. Do Né? David. Então, Na época não era do David. não né? era do David, Ele era de Rondônia, ele veio para BH. Ele também era de Rondônia. De que legal. Rondônia, dava aula lá. Ele veio para BH tentar a vida. E aí, depois que eu fiquei noivo, eu falei assim: amor, eu vou lá para BH. Simone, minha esposa, né? Vou para BH. Vou tentar conseguir uma coisa melhor lá pra gente poder casar. E aí liguei: Roger, tem um lugar aí no barraco para mim aí? Pô, Maceira, vem para cá, vamos trabalhar. Você vai mandar muito aqui, tem trabalho e tudo mais. Vim, passei 1 ano e meio de perrengue, muito perrengue. A Simone mandava o salário dela para pagar a parcela do meu teclado que eu comprei. Aí nessa época eu conheci o Thales Roberto, que era da Sara Nossa Terra, onde o Roger também era Sim. guitarrista. Isso mais ou menos que ano? Assim? 2000 e 2001. Foi 2000 e 2001. Mano, almoçávamos, o dia que tinha da ostentação mesmo, era uma coxinha com uma coca bem gelada, era nosso almoço, assim. E aí essa época eu fiz música secular, né? Foi muito curto, mas eu tive que fazer baile, fiz umas coisas aí, eu lembrei disso aqui agora, mas foi muito curto. Mano, mas foi Aí um você perrengue. também foi pra essa igreja lá, pro Sara. Sara Nossa Terra. Mas depois de 1 ano e meio, e aí eu fiz vários amigos aqui, produtores, Rubem de Souza, né? O Sideral também, aquele cantor, conheci ele. Tinha um relacionamento legal aqui. Enéas Xavier, né? Que é um baixista bem conceituado, um músico bem conceituado aqui também.
E já tinha um ciclo de amizade. Aí eu falei, eu vou visitar minha noiva. No que eu fui visitar minha noiva lá em Rondônia, o meu pastor me chamou numa água de coco numa praça assim, falou, vem cá, vamos conversar um pouquinho. Cara, você tem chamado, você sabe disso. Eu comecei a chorar. Nossa. Você sabe que Deus tem algo muito especial para você na liderança, né? Você sabe disso. Mano, aquilo testificou no meu coração na hora, eu chorei demais. Chorei demais. Mas para isso você vai ter que abrir mão do teu sonho de ver de música, né? Claro que aqui a gente vai continuar fazendo música e tal, mas não na mesma proporção do que você ia fazer lá. Sim. Mano, naquela hora eu não tive dúvida. Falei, eu nasci para isso, fui chamado para isso. Abri mão de tudo, né? Nem voltei para BH mais. Nossa. Falei pro Roger, manda meu computador com aquele monitorzão gigante, tá ligado? Manda minhas coisas. Aí depois ele conseguiu mandar uma empresa lá. E eu fiquei já por Rondônia. E aí eu fiquei servindo nessa igreja com músicos bem limitados durante 8 anos. Durante o primeiro ano eu queria matar todos eles, porque era músico, estudava de madrugada, estudava muito, tocava muito. E aí queria matar todo mundo, né? Mano, até que um dia o Azaf Borba, o pastor Azaf, estragou minha vida, né? Ele estragou minha vida. Ele foi lá em Rondônia, pregou lá e pregou sobre o amor. Como o amor mudava as coisas, né? Mano, a partir daquele dia eu comecei a orar para Deus. Deus, me ensina a amar essas pessoas. Uau. Cara, foi muito louco. Porque a partir do momento que o meu olhar para eles mudou, o meu amor com eles começou a existir mesmo, eu passei a amar eles, eles se sentiram amados, Sim. eles começaram a crescer. Nossa. Olha que legal. Começaram a crescer. Um baterista que... Parece que o amor foi como um adubo na semente que você já estava colocando ali, né? Mano, na verdade eu estava tentando fazê-los crescer pela força do meu braço, pelo meu conhecimento, pelo que eu sabia de música, né? Sim. E aí eu entendi que é o olhar que Cristo coloca na gente que transforma as coisas, né? Por exemplo, a gente estava andando umas salas aqui, você falou assim, isso aqui era horrível, essa sala tava ruim, tava desativada, e vocês transformaram aquilo em algo melhor, em algo legal. Porque pelo amor que vocês têm às pessoas e tudo em volta começa a mudar. Mano, a partir do momento que eu comecei a olhar para esse cara e falar assim, em vez de eu falar assim, nossa, errou 90%, eu comecei a olhar assim, falei, nossa, que legal, cara, você errou. Perdão, Você você acertou que você 10. estava errando no ensaio. Deus começou a mostrar para mim o valor nas coisas, nas pequenas coisas, assim, e ver o crescimento deles. E detalhe, você pode dizer que ama, mas se eles não perceberem o amor em você, eles não acreditam. É assim. Eles se sentiram amados, eles começaram a crescer. Viu, Samuel? Eu estendo meu Tem amor que a amar você. mais Diego, eu não sinto muito esse amor. Eu vou te entregar Abraça mais. mais ele. Vou te levar pra tomar um café ali no Starbucks, vai abrir agora. Tem um caso muito louco. O batera que a gente tinha lá, Flávio é um grande amigo meu hoje, né? Ele mora em Cuiabá hoje. E ele não tocava com metrônomo. Mano, era um cara que tinha sido abandonado pela esposa com 2 filhos. Nossa, mano. O cara se sentia um lixo porque a mulher dele traiu ele, sentia ele... não se sentia amado, foi rejeitado pela esposa. E eu querendo que o cara tocasse com metrônomo. Todo ensaio, eu queria que o cara... A semana cheia de luta e eu queria que o cara... O cara não tinha nem cabeça. Não tinha nem cabeça para aquilo. Mano, passado o tempo, as coisas mudaram, começamos a ter tempo de comunhão, comecei a amar aquelas pessoas de verdade como meus irmãos mesmo, assim. Uma coisa que Deus transformou. Crescer. Hoje ele não... Pergunta para ele se ele toca sem metrônomo hoje. Vai tocar um hino da harpa, ele liga o metrônomo lá. Então, assim, mano, ele aprendeu e a equipe cresceu. E na nossa região lá, nós viramos referência. Nós começamos a viajar para interiores menores ainda, para ajudar as igrejas menores, né, para dar suporte. A gente fazia uns eventos no final de semana, tipo sábado, né, para a gente poder voltar para casa no domingo. E a gente ia na sexta-feira, aí a gente levava uns ferros de solda, uns cabinhos que a gente tinha sobrando, para dar uma revisão no equipamento da. Legal, mano. Tinha um menino lá, chegou na igreja lá no interior, que ele estava tocando com uma guitarra de 3 cordas. Olha só. Mano, nós tínhamos um encornamento novo. Nós tiramos aquilo, limpamos a guitarra dele toda. Então, assim, Deus começou a usar a gente naquele lugar. Legal. Mano, e passou a ser o melhor lugar da minha vida. O lugar foi tão bom que o meu filho nasceu lá. Então você casou lá, Casei lá. E o seu filho nasceu lá. 8 anos, servindo intensamente. Intensamente. Depois de 8 anos, houve uma transição na liderança da igreja. Eu entendi que o nosso tempo acabou. Né? Esse pastor saiu de lá? Saiu. O que aconteceu? A esposa dele faleceu numa cirurgia. E aquilo trouxe muita tristeza para ele. E a cidade lembrava a esposa, tudo, né? Tudo lembra. Tudo lembra. E aí ele decidiu ir embora. Hoje ele é um pastor nos Estados Unidos, né? Continua sendo meu grande amigo, casou novamente.
né? E ele foi embora. E eu entendi que aquilo, no meu tempo tinha acabado ali também. E aí nós saímos de Rondônia, eu com um filho de 3 meses, meu filho tinha 3 meses, 2007, na verdade. 2007 e 2008, isso aí. Aí fomos para Manaus, passamos um ano em Manaus. Meus pais moravam em Manaus, né? Entendi. Sim, isso aí agora. O que eu vou fazer, cara? E 2008 foi ano de eleição, né? Lembro. E eu sempre fui muito forte na eleição. Sempre trabalhei com pessoas aqui do Sul, né? Do Sudeste aqui, na época de eleição, mesmo à distância. E aquele ano eu ganhei um dinheirinho. Quando chegou em outubro, não, aliás, em setembro, né? A eleição foi dia 2 de outubro. Aí, foi, e agora? Aí Deus colocou no meu coração, BH, lembra que era o seu sonho? Mano, aí eu conversei com a Simone, minha esposa, bora. Deus testificou, Deus gerou os recursos que a gente precisava. Um amigo meu de Porto Velho ligou, o pastor Paulo Mazzoni, e falou, pastor Paulo Mazzoni, preciso que você receba um casal de amigos meus que estão mudando, vão recomeçar a vida aí. Explicou a situação para o pastor Paulo. O pastor Paulo falou assim, mas é problema? Mas é assim mesmo, cara. A gente lida com tanto Peraí, isso. esse casal tá vindo por quê? É problema? O que é? Aí o Marcelinho, um amigo meu, Marcelinho de Porto Velho, ele explicou ao pastor Paulo. O pastor Paulo me ligou em Manaus. Falou, vocês estão vindo por quê? Aí contei toda a história para ele, resumi, falei, não, pode vir, a gente vai acolher você. Legal. A igreja acolheu a gente aqui por 20 dias, até a gente conseguir alugar um apartamento pra gente. E o grande detalhe, lá em 2000, vocês podem me interromper quando vocês quiserem, viu, gente? Tá legal isso. Lá em 2000, eu morava no bairro União com o Roger. E eu andava por lá. União ali perto do Minas Shopping, Exato. Eu entrava no shopping, no Extra, lá onde tinha, acho que é Extra, na área da geladeira, e eu ficava assim, um dia eu vou estar andando aqui dentro com a Simone, a gente escolhendo nossos né? modos. Eu tava visualizando. Moral da história. Nós viemos para BH, o irmão da Zaf Borba, o Ener Borba, nos acolheu na casa dele aqui, e nós procurando apartamento. Ó. Onde nós achamos? Nem lembrava disso. Eu nem lembrava disso. Lá no União. Nosso primeiro apartamento foi no bairro União. Quando eu me vi, eu estava dentro do shopping com a Simone e o Felipe, escolhendo a geladeira de casa. Nossa. Que legal, cara. Até arrepiei. Não, velho, eu me Gostoso emociono. ver isso, né? Tem mais história, tem muita coisa nisso aí, cara. Vocês lembram de um DVD chamado Worship Again, do Mike W. Mike Smith? W. Smith, conhece demais. Ele tocando com um motif lá no meio da galera? Sim, 2002, Eu olhei no aquele Canadá. teclado e falei, cara, será que um dia... Voltei um pouquinho, tá? Eu tô lá em Rondônia, servindo a igreja com meu XP30 lá, e eu vi aquele DVD e falei, nossa, será que um dia eu vou conseguir ter um teclado desse? Aí Deus só falava assim, agrada-te do Senhor, né? Seja fiel no pouco. Sim. Terminei de ministrar o louvor. E nós tínhamos o hábito de sentar na primeira fileira, né? Terminei de ministrar o louvor. E foi uma época que muitos brasileiros estavam indo para os Estados Unidos. Então, nós transmitimos os cultos lá em Rondônia. Estou falando de Rondônia. Uau. Nós transmitimos os cultos para as pessoas poderem ver seus familiares na igreja. Isso em que ano? Isso 2003, 2004. Nossa. Vocês estavam à frente do tempo. hein? MSN. Tem muitos detalhes isso aí. MSN. Nós transmitimos um culto com uma câmera pequenininha porque as pessoas usavam o culto, aproveitavam o culto para ver seus parentes na igreja. Olha Tech Pix só, aí. cara. Era uma Que sonhazinha. legal, cara. Para ver as pessoas na igreja. Quando eu desci do louvor, chegou uma mensagem para mim num papelzinho assim, falou, ó, a irmã de tal, ela é faxineira nos Estados Unidos, mandou te dizer, durante o louvor, Deus falou para ela ofertar o órgão dos teus sonhos. Olha. Que isso, mano. Que legal. Aí, cara, eu peguei aquilo e falei, aí vem aquela incredulidade, ela não sabe quanto custa, né? As dificuldades. Já começa a colocar as dificuldades. Eu voltei um né? pouquinho, né? Só pra contar isso aí. Não sabe quanto custa. Bom, resumindo a história, mano. Em 32 dias o teclado estava na minha casa. Nossa. Nós achamos uma peça em São Paulo, na Playtech, não tinha para comprar. Só quem tinha era o pessoal do Skank, J Sim. Quest, porque tinha peças. Caramba. Alta na época. Tava lá. E eu pedi para Deus, eu pedi o 88 teclas. Sim. Eu queria uma estante de X, que eu Uhum. via que o Michael Smith estava usando, Usava. e queria um banquinho, que ele ia tocar sentado. Só que legal. As 3 coisas estavam lá em casa. Gente. E tava no case ainda. Mano, olha como isso, que Deus é Deus de detalhes, né? Que Legal. Cara, e assim, pulando pra frente, cheguei em BH, né? E aí começou a nossa história aqui, começamos a trabalhar, aí Deus foi abrindo. Aí eu liguei para um amigo meu chamado Enéas Xavier. Lá atrás eu falei que eu conhecia ele, que é um baixista aqui. Falei, Enéas, tô na cidade. Aqui quem tá falando é Márcio Melo. Ele falou, Márcio Melo, tecladista? Sim, eu mesmo. Me dá 2 minutinhos, me liga em 2 minutos. Ele entrou num posto, ele estava dirigindo, entrou num posto. Aí eu liguei para ele. Ele falou, porque eu estava dirigindo, precisava só entrar no posto aqui. Cara, você não vai acreditar, você responde a oração para mim. Eu falei, por quê? Amanhã vai ter audição para Mariana Valadão, primeira banda dela. Eu chamei um monte de gente.
Só que é você o tecladista. Nossa. Ele já me conhecia de antes. Sim. O tecladista é você. Porque eu falei pra ele, eu preciso de trabalho. Ele falou, o tecladista é você. Você vai na audição amanhã, porque eu não tenho como desmarcar com todo mundo. Mas você já é o Que tecladista. legal, mano. E aí, comecei com a Mariana. E aí, logo em 2009, o André Valadão gravou aquele DVD Fé, em Vitória. É, que, estourou. que o Rubinho de Souza era o produtor, que me conhecia também Sim. lá de 2000. Logo depois do DVD, o tecladista do André saiu. O Rubinho falou, é o Marcinho, pode pegar. Pode roubar o tecladista da sua irmã lá. Pode avisar a Mariana que ela perdeu o tecladista. Aí fiz a turnê Fé em 2009. Depois fui pro David Key em Você 2010. rodou bastante, né? Porque 2000, aquele CD Rodou muito. arrebentou, pô. Rodou muito. Foi lá que eu ganhei massa muscular, ganhei corpo. Nossa, mano. E aí começou. E aí, tem um grande detalhe aí. Quando nós saímos de Manaus, Deus mandou um pastor desses bem antigos da Assembleia de Deus e falou assim, olha, pode ir. O seu nome vai ser colocado na roda dos projetos. Já tá tudo certo. Pode ir, que eu vou abrir a porta para você. Mano, e foi dito e feito. Tava no David Keelan. Aí fiquei sabendo que lá no Rio de Janeiro tava rolando meu nome já nas reuniões do Fernandinho. Então, assim, um monte de coisa que eu... Sim. Foi natural, né? Foi um Natu- negócio eu não- muito natural. Eu não mandava mensagem para ninguém. Nem tinha essa riqueza... Sim. Não sei nem se é uma riqueza tão grande assim. Mas essa que tem facilidade, hoje, né? Sim, de mandar... não tinha isso, cara. sim. Né? Conseguir o telefone de alguém era difícil, Então, né? o meu nome começou a rodar nos projetos. Falou, foi assim com o Preto no Branco, que eu fiz o Preto no Branco. Aí depois criei amizade com o Wesley. E Deus foi pondo o meu nome e assim, eu não fui atrás. E os caras ficam assim, como é que você consegue? Eu falei, velho, Meu Deus. eu fiz uma entrega lá atrás. Eu sei que é consequência disso também. Sim. E foi Deus. Foi É Deus. verdade. Eu não fiquei garimpando, igual os caras falam, me põe um negócio aí, sabe? Negócio dessa marca. Sim. Não fiz nada. Fiz nada. A única coisa que eu fiz assim, eu diria que doeu pra caramba. Eu sofri muito. Quando ele me pediu meu tudo, que era assim, meu sonho de viver de música. Eu tinha esse sonho lá atrás. E ele me pediu, falei, é tudo teu. Uma coisa que a gente fala aqui é que Deus nunca pede para subtrair, Deus sempre pede para multiplicar. Quando ele pediu Isaac é porque ele queria que Abraão fosse pai de uma nação. Queria né? que ele fosse. Então, esse é o resumo da história. Sim. É cheio de milagres. É cheio de milagres. Né? O seu filho veio para Belo Horizonte com quantos anos, mais ou menos? 1 ano e 4 meses. Ah, então ele é mineiro já, né? Ele escolheu o time dele aqui, foi alfabetizado. Não. Eita. Ele é Série A. Nossa, pesado, hein, velho? Agora pesou o clima. É tudo Cruzeiro aqui? Tudo Cruzeiro, aqui na igreja. É. O meu bisavô daqui? meu bisavô é fundador do Cruzeiro. Não é Então não. só pode trabalhar aqui quem Paulo, é cruzeirense. é Eu verdade. não posso falar nada porque eu não gosto de futebol, mas minha esposa gosta do Atlético. É por isso que ela ainda é não atleticana. trabalha aqui, É inclusive. Aí eu tenho que falar que eu gosto do Atlético também. A gente é doido pra contratar a esposa dele, mas olha aí. Como é que faz? As barreiras aí. Mas o que me chama atenção é que tá tudo. Cara. O que me chama atenção é que tá tudo preto e branco aqui, ó. Assim, aqui, mas ali, ó. Preto e branco. Foi Na a Jéssica que influência. escolheu. Eu lembro É, dessa Jéssica época. escolheu. E o seu filho hoje tem 14 Vamos voltar porque é você Santos, falou? Ele tem 14 anos. 14 anos. Aí você falou que o Paulo Mazzoni, então, te acolheu lá atrás. Mas você começou a frequentar, a participar da igreja. Hoje você faz parte do time lá, da equipe. Eu sou contratado parcial. Mas veja bem, cheguei na igreja, uma igreja acolheu, nos deu uma ajuda financeira durante 3 meses. Mas eu cresci na igreja. A minha vida toda foi servindo. Então, assim, chega na igreja, trabalho, mano. Trabalho. Né? Entrei, comecei a servir. E, aliás, eu faço hoje a mesma coisa que eu fazia antes. Né? Porque Sim. eu recebo umas mensagens assim, peraí, mas você é contratado. Eu falei, não, eu sou parcial, mas eu faço a mesma coisa que eu fazia antes. Eu estou na igreja há 13 anos e eu estou parcialmente lá há 5 anos. Mas eu sirvo em todos os musicais, em todos os projetos Legal. desde que cheguei. Legal. Eu só não fazia quando eu estava... eu só não estava tocando no culto quando eu estava viajando a trabalho. Mas fora isso, mano, eu chegava... Inclusive, eu chegava e falei, peraí, você não estava ontem lá em São Paulo, lá no Pará, não sei onde? Pois é, mas eu cheguei. Eu vim no culto. Domingo aqui a gente teve um culto de gratidão e uma moça deu um testemunho que a gente achou muito engraçado. Foi mesmo. Ela falou assim, mas ela é nova na fé, tipo, não acreditava em Deus, uma pessoa convidou, tem 2, 3 domingos que ela tá vindo e ela já quis agradecer porque foi sobrenatural que ela viveu. E ela falou assim, eu tô muito feliz, nossa, Deus quebrou todos os meus paradigmas, mas tem uma coisa que eu não consigo entender. Esse menino aqui tá aqui cantando, tocando agora, mas domingo passado ele tava no Kids, outro dia ele tá na recepção da igreja. Aí teve uma outra senhora que no mesmo culto falou assim, tava conversando e alguém ouviu, falou assim, mas como que esse menino tava no vídeo agora e ele saiu do vídeo e tá aqui do meu lado na recepção? Então é a percepção das pessoas, né? Te viu lá em São Paulo, mas
não consegue compreender a É. velocidade como que você já tava no domingo ali, né? Não, e assim, eles falam assim, porque eu imagino que você deve estar cansado. Eu falei, cara, mas a minha alegria é estar aqui. Né? E eu digo, eu posso dizer para vocês que sonham em viver de música e tal, ó, tocar com artista cristão e tal, não é cultuar. Uhum. Não é a mesma coisa. Tá? Cultuar, Uau. congregar é outra coisa. É isso Aquilo aí. lá é trabalho. Você chega lá, você dá oi pros irmãos, toca o QP de louvor, vai embora. Sim, Você não tem relacionamento. Agora, quem sabe quem eu sou, são aquelas pessoas da minha igreja. é verdade. Quem sabe exatamente, né, as minhas limitações são eles. Então, assim, agora, eu preciso sentar como congregação e cultuar a Deus, entregar meu louvor a Ele, entendeu? Então, eu estou aqui entregando meu louvor, diferente Uhum. de eu estar lá em cima tocando. Agora eu vim aqui cultuar Ele. Por isso que muitos músicos e cantores cristãos se perdem nisso aí, né? O cara começa a rodar demais, fica Sim. sem pastor, sem igreja, É. acaba se De repente, perdendo. eu não sei, por achar que tá tocando uma música cristã, está sendo alimentado e é a mesma coisa, mas é diferente, Esse né? eu te digo que não. Eu te digo que não. Né? Inclusive, assim, muitos se perdem porque não prestam conta, não tem pastoreio, não se Sim. submetem a isso. Às vezes até sempre tem gente que quer ajudar. Sim. Sempre tem pastores que querem cuidar, mas você precisa deixar ser cuidado, abrir o coração, deixar ser liderado, né? Ser discipulado mesmo, né? Porque é uma área perigosa. Muito Uhum. perigoso. A gente participa ali do louvor, a gente sai daqui, vai lá para o Amapá, participa do louvor, a igreja está esperando a gente, todo mundo feliz e tal, né? Mas você não é tratado ali, né? Você não, né? Às muito. vezes canta a mesma coisa de sempre, então você nem presta mais atenção no que tá se Não, cantando. eu digo que não. Muitas vezes a gente faz no automático já. Faz no automático. Uhum. Né? A igreja é abençoada pela misericórdia de Deus, porque elas buscam a Deus e amam a Deus, e é dele que vem. Sim. Mas pra gente, muitas vezes, é automático. Ô, Márcio, eu tenho feito uma observação, eu não sou músico, não sou, né, mas tenho feito uma observação, queria ver o seu olhar nesse sentido. Eu tenho visto, assim, a nível de Brasil, um retorno dos cantores, dos músicos para as igrejas, né? Você percebe isso acontecendo? Como assim um retorno? Por exemplo, hoje o Paulo César Baruch, ele serve numa igreja local, o Thiago Grulha serve numa igreja local, o Alexandre Magnani serve a Batista do Morumbi. Tenho visto esse retorno assim de se colocar à disposição da igreja, servir na igreja. Tenho visto isso acontecer. Você tem percebido isso? Sim. Ou é muito pequeno isso a nível de Brasil ainda? Eu acho que é pequeno. E esses nomes que você citou, eles sempre fizeram isso. Né? Sempre fizeram isso. O que aconteceu foi que, por exemplo, o Baruch, o pastor falou, peraí, eu não quero dividir você tanto assim, eu quero você mais aqui. Então, o que você precisa? Você precisa de ajuda para o sustento? Vou te ajudar uma parte. Inclusive, o Baruch, eu não sei detalhes, mas é mais ou menos isso aqui. Ó. Você tem, esses dias aqui, você pode viajar o que você quiser. Esses aqui, você está aqui. O domingo ele não Então, sai. foi uma maneira, assim, a igreja, e aí entra uma outra questão. As igrejas precisam de uma referência. Todo ministério de louvor precisa de uma referência. Alguém sólido, maduro, para influenciar os outros, criativamente, né, na postura e tudo mais. Magnani sempre foi igreja. Sempre Você foi. conhece o Magnani de muito tempo? A gente tem todos os amigos em comuns, mas eu nunca conversei com ele. Né? Então, assim, esses caras sempre amaram a igreja. O que você falou do Baruch? Que falou do Magnani? Esse eu não conheço. Thiago Grulha. O Luciano Clau, a igreja e tal. Esses aí sempre. A turma de São Paulo sempre esteve envolvida de alguma forma a igreja. O Salazar ainda tá na. Não. Igreja que tá? Não sei falar. Não, Marília? não está mais não. O Salazar foi para o sul. Uma questão familiar lá, o sogro está enfermo e tal. Resolveu ficar mais próximo do sogro lá. Né? Não sei detalhes do que ele está, mas sempre foi alguém muito ligado à igreja também. A escola dele é a igreja. Então, né? o que a gente está vendo, assim, é uma publicidade maior de quem sempre já amou a igreja. Na verdade, o que eu avalio assim? A igreja cresceu muito também na publicidade, nas mídias sociais, na pandemia. Isso evidenciou quem está. Pode observar. Isso evidenciou, até eu falo de mim mesmo, né? Evidenciou o que a gente já faz na igreja semanalmente. E esses caras estão em grandes igrejas, assim, e acabou ficando mais explícito, né? Mas houve também essa questão, a pandemia quietou todo mundo, pôs todo mundo no banco, as prefeituras pararam, que faziam grandes eventos. No Brasil inteiro, né, veio o novo governo, né, enxugou um monte de coisa. Veio a pandemia também, parou tudo isso. Então, todo mundo voltando para a base, todo mundo voltando para a raiz, todo mundo voltando para a essência. Quem já fazia antes, só evidenciou. E quem não fazia isso antes, você continua não vendo. Pode observar. É verdade. Faz todo sentido.
Quem não frequentava uma igreja antigamente, antes de tudo isso, você continua não vendo ele evidência aí, igreja. Normal. Não se faz um trabalho numa igreja local. Normal. Fala um pouquinho pra gente lá de como que funciona na prática, né? Até pra nos inspirar, mas inspirar muitas outras igrejas também, igual a gente estava conversando aqui da direção de culto, que é muito interessante, a direção de banda lá. Como que é durante a semana? O Renato, ele já monta a sequência de música, manda pra banda? Como que funciona assim no dia a dia mesmo? Bom, vamos lá. Existe uma reunião toda terça-feira entre os pastores, né, que são quem sonha a semana da igreja, né, os cultos, as palavras e tal. Então, dali já nasce tudo. Nessa reunião participa o Renato, né, que é o representante de louvor, mas tem outros pastores de outras unidades, todo mundo unificando a visão, né, compartilhando o que tem vivido nas suas unidades e tal, mas isso já traz uma unidade, já traz uma linha para a semana. Direção, isso, né? uma direção do que vai ter da semana. O que foi bom, o que precisa melhorar. E nessa reunião também participa o diretor de culto, que é uma peça recente que a gente tem. O que é o diretor de culto? Ele representa nosso pastor Paulo Mazzoni. O pastor Paulo Mazzoni não consegue comunicar com todas as áreas. Mas o fato de ter lá o Urias, que é o representante do culto, ele ouve tudo que o pastor deseja para o culto, né, o tempo de formativo. Ele fala: esse final de semana eu preciso de mais tempo de palavra. Então o Urias anota isso e repassa. A gente usa um sistema chamado Planning Center, coloca lá no Planning Center, 20 minutos de louvor, vai ter informativo de tanto tempo, a comunicação já lê aquilo lá no... É um aplicativo? Tem. De O celular? Planning Center é um aplicativo que é americano. E a gente paga uma assinatura e todos os membros que fazem parte do louvor, de outras áreas, têm acesso no aplicativo aqui. Legal. Se eu abrir aqui agora, eu consigo ver a minha escala da semana, eu aceito. Se eu tiver um casamento, eu bloqueio a data. Quer ver? Eu vou até abrir aqui com vocês aqui. Ó, esses aqui são os cultos que a gente tem essa semana. Então, o Urias já chega aqui. Já chega, ó, roteiro de culto. Que Ó, já legal, tem cara. todas as informações aqui, ó. Sim. Que não dá para ver direitinho aqui, mas tem toda a informação aqui, ó. As canções, as tonalidades. Quem monta isso é o diretor de culto. Ou Ele todo monta- mundo monta isso. Ele monta o template geral, aí vem o Renato, escolhe as canções. Tá. Aí tem tem o Miltinho, que é o nosso baterista, mas também ele gera a parte dos músicos. Ele faz a escala dos músicos. Então, já é a escala do mês. Eu já tenho a escala do mês aqui. Então, traz essa unificação, melhora a comunicação. Por exemplo, quem trabalha na comunicação aqui não vai no pastor Paulo, pega no pastor Juan. Sim. Vou olhar lá, vai ver, peraí, esse final de semana nós temos um culto especial de missão, tá aqui o tema, o pastor pediu isso, pediu uma arte assim, assim, assado e tal. Então, ele já pode ir trabalhando. Já tem Entendeu? um briefing aí do que Já tem um precisa briefing, fazer. exatamente. E aí, tem a banda, tem o culto, né, esses personagens. Aí entra eu na parte de direção musical. Eu chego na quinta-feira, que é meu dia de trabalho da semana na quinta-feira, né, na igreja, né? Aí eu olho aqui, peraí, as canções, vejo quem é o time. Ó, esse pessoal vai precisar de tal coisa, eu preciso de cifra nessa música aqui, eu já forneço. Legal. Eu já entro em contato com o líder de louvor daquele culto, falo assim, você está precisando de ajuda, alguma coisa? Eu falo, não, minha equipe tá boa essa semana, tá tudo tranquilo. Então eu dou uma monitorada nisso aí. Mas eu toco em vários desses cultos também, né? Tem outras pessoas nessas bandas fazendo a direção do louvor, Tem sim. igual você faz. Eu treino eles, né? Tem vários. Nem todo mundo tem habilidade para isso e também nem todo mundo quer fazer isso, né? Sim. Mas eu treino eles, eu disponibilizo cursos meus que eu tenho sobre a ferramenta. Eu uso uma ferramenta ao vivo que é o Ableton Live. Eles têm curso disso também. Curso sobre direção de culto? Não, direção musical e da ferramenta que eu utilizo, que é um programa que eu utilizo ao vivo, que eu organizo as músicas ali. Se o líder quiser voltar numa parte, eu tenho uns atalhos. Assim. Se a gente estiver usando cordas gravadas, por exemplo, não fica sem. E onde que acessa os seus cursos? marciomelo.online. Márcio Melo, dois L's, né? marciomelo.online, só isso. Aí lá tem uma gama de... Na verdade, no momento só tem um disponível, porque alguns eu abro periodicamente. Tá. Eu tenho um outro chamado Arte de Criar Arranjos, que é para quem quer compor arranjos, né? Essa linha mais contemporânea, mais moderna, não é nada clássico, orquestral, nada disso. Legal. E nesse tem a parte que é uma mentoria que eu fiz, que tem todas as vozes lá já gravadas, chama em direção musical, para artistas e para igrejas. Legal. Que há uma diferença. Que há uma diferença. O artista, do modo geral, ou o diretor musical, ele é um facilitador de alguém, ou de um artista, ou de uma grande equipe, que é, no caso, uma igreja. A postura muda, né? Mas
a função é a mesma. É ser um facilitador. É. Por exemplo, vou falar um cantor aqui de fora, para ficar mais fácil. Assim. Por exemplo, tem ali o cantor chamado Gustavo Lima. Uhum. Esse cara não vai comunicar com a equipe toda. O diretor musical vai lá na casa dele, vai tomar um café com ele e fala assim, ó, eu quero um show assim, assim, assado, eu quero tanto tempo de canção, eu preciso de um tempo para conversar com o público. E esse diretor vai atrás de fazer isso acontecer. Entendi. Sim. Fazer arranjos que possibilitem a abertura para ele conversar com o público. Entendeu? Quando traz isso para a igreja, é a mesma... A ideia é a mesma. o princípio A é o organização, mesmo. o princípio é o mesmo. O Sim. que muda é né, A logística. visão de repente. reino, né? Visão de reino. A gente não tem uma equipe profissional, são Uhum. voluntários, níveis diferentes de habilidade, conhecimento. Então, eu vou lá, vou comunicar, vou olhar minha turma e falar assim, para que eu vou ter um pouco de dificuldade de fazer isso, então eu vou ter que né, criar uma outra estratégia Uhum. para que a entrega seja boa. Uhum. Minha função é essa, ser um facilitador para que nesse ambiente de voluntários a gente consiga fazer uma boa entrega, né, e a igreja seja abençoada Sim. e o Senhor seja honrado com a excelência, né? Então, basicamente é isso aí. Aí tem os musicais de Natal que eu componho arranjos, trilhas especiais, Uhum. né? Nossos projetos musicais também, né? Louvor mesmo da igreja que a gente compõe também. Deixa eu lembrar, tem muitas coisas que Enquanto você tá tocando lá, você também sente o público. eu sinto demais. E aí você também pode falar assim, olha, vamos voltar agora porque o pessoal tá aqui. Ou tipo assim, não, o pessoal tá muito quieto, vamos fazer isso. Essa é a grande diferença do que a gente faz na igreja pro Gustavo Lima. Por exemplo, eu contei para vocês que eu fui líder de louvor. Então, eu tenho essa leitura, né? Eu tenho essa leitura. Por exemplo, eu tiro o fone aqui e falo, gente, a igreja está cantando lindamente. Para todo mundo. Deixa só a igreja. Mano, e quando a igreja se ouve, tem um negócio. Tá todo mundo tocando aquele som maravilhoso. Aí você para e a igreja tá cantando e ela começa a se ouvir ainda mais, ela Ela canta intensifica. mais, né? Tá, A gente mano, percebe aí, isso. eu falei, mano, então assim, eu sou aquele cara que fala assim, ó, tá tudo prontinho, tudo bonito. Mas, se na hora precisar mudar, eles com o passar do tempo, eles entendem que eu não faço isso por vaidade, Uhum. nada, é pelo bem do reino mesmo, isso traz crescimento. Então, assim, já aconteceu muito isso, vamos repetir mais uma vez, repete só essa parte aí, repete só isso e tal, ajudando quem está liderando na construção, né? E eles confiam em mim. Da mesma forma, o líder de louvor, que quiser, por exemplo, se você estiver liderando lá, você tem um pedalzinho também, que você está cantando, se você pisar nele, você pode conversar com todo mundo. Ah, legal. Ele tem Vai duas saídas. alternando. Ele tem duas, Interessante. tem Ao duas invés de você saídas. estar com dois Por exemplo, microfones, né? Sim, porque no sábado, por exemplo, no culto dos jovens, eu toco guitarra, aí tem um pessoal que canta. Aí eu preciso de dois. Eu uso dois. Às vezes eu tô fazendo um back e outra hora eu tô comunicando com a banda. Isso, aí tem um pedalzinho que você pode falar assim, gente, eu preciso que volte essa parte, volta na outra parte para mim. Excelente. Repete isso aí. Pronto, aí você volta a cantar. E esse Legal. diretor de culto, ele tem um microfone normal também com pedal pra ele falar com quem ele quer? Como que funciona? Ele fica lá na mesa de som, né? Então ele tem uma chavinha aqui. Ele tá gerindo tudo e fala assim, gente, eu preciso, por exemplo, uma das auxiliares lá que fica, tem um auxiliares dele lá, fala assim, eu preciso que você traga o pastor Paulo logo para cá. Avisa o pastor Paulo para ele entrar, ele já pode entrar. Porque às vezes o pastor tá lá adorando, o pastor não fica preocupado no roteiro do culto, ele não quer se preocupar com isso, ele tá lá preocupado com a mensagem, tá adorando. Ele fala, chama o pastor, avisa para ele que ele já pode subir. Então, e ele já sabe disso, foi combinado, me avisa quando tiver na hora. Uhum. Porque Legal. eu não quero ficar preocupado com a hora, mas eu sei que tem que cumprir a hora. Então, são essas coisas. É um facilitador. Lá na Central, Isso, cada domingo é uma, como eu posso falar, uma liturgia diferente, assim? Por exemplo, 2 músicas, dízimos e ofertas, ou muda? É padronizado. assim. Não, Como tem um funciona padrão. lá? Tem um padrão. É sempre aberto a variações, dependendo por exemplo, nós tivemos a visita de um missionário. Uhum. Poxa, Sim, abre uma sim, janela ali para a sim. gente poder ouvir o que ele tá. Então, são coisas. Pode mudar. Por exemplo, nós temos hoje 3 cultos aos domingos: 2 de manhã e 1 à noite. Esses 2 são emendados pela manhã. Então, eles são menores um pouco. Né? Eles são um pouco mais. Um cuidado todo, porque entre um e outro as pessoas precisam sair, Uhum. estacionamento e outros Uhum. entrarem. Então, esse tem que ir um pouquinho mais engessado, assim, em questão de tempo. Mas mesmo assim extrapola um pouco. O da noite já é um pouco maior louvor, entendeu? Então, ali tem uma variação na Entendi. liturgia. No sábado mesmo, que é dos jovens e adolescentes, é Uhum. diferente, entendeu? Tem Entendi. essa liberdade, assim. No caso, por exemplo, no domingo, vocês têm 3 cultos lá. Cada culto é uma equipe diferente, músicas diferentes, ou vocês, Ou é a mesma equipe vocês todo fazem o domingo? mesmo esquema? Nesse domingo agora, ter os 3 cultos iguais é coisa rara, são coisas pontuais. Uhum. Né? Nesse domingo agora, que vai ser Festa das Células, os 3 cultos de celebração serão a mesma equipe,
e o mesmo cronograma, né? Porque não cabe todo mundo na igreja de uma vez. Então, Sim. vai dividir em 3. Mas, normalmente, os domingos de manhã, esses 2 cultos que são juntos pela manhã, é o mesmo repertório, o mesmo pastor prega nos 2 cultos. Entendi. Não dá tempo de passar som com outra equipe, nada Sim. disso. Né? Então, é o mesmo repertório. Já o da noite, não. O da noite já pode ser desconectado desses 2. Porque tem tempo de passar de som. Se o pastor quiser mudar a mensagem, dá também para preparar slide e tudo mais. Né? Dá para fazer tudo direitinho. No caso do ensaio, por exemplo, do ministério, como é que é feito antes do culto, um dia Ah. anterior, durante a semana? Muito boa a sua pergunta. Nós tínhamos a prática de ensaio, normal, vida normal, né? O que essa pandemia trouxe? Acelerou um monte de coisa que poderia ser resolvida, né? Né? Projetos que estavam gavetados, tiveram que ir para frente. Aqui mesmo aconteceu isso também, acelerou muita coisa também, né? Lá, o que acontece? Durante esse período, nós tínhamos um ensaio e sempre chegamos 2 horas antes dos cultos. Já existia isso. Aí, o que acontece? No ensaio, você vê aquela enrolaçãozinha, nem todo mundo estudou bonitinho e tal. Sim. Com a pandemia, acabou esse ensaio. A gente parou de reunir em lugar pequeno, assim, com muita gente, né? Parou o ensaio. Só temos 2 horas antes do culto. O que aconteceu? Todo mundo chega pronto. É, de Não certa tem forma, outra se chance. Você não não tem outra estudar, chance. Você não tem opção. Não tem. Você diz aquele dia, né? Exato. Você chega 2 horas antes, passa Você som, tocou com a Ariane lá? A gente chegou, não teve ensaio. A gente chegou 2 horas deu uma antes. checada. Mas aí, na semana, todo mundo... Aí que tá o negócio. Quando nós tínhamos ensaio ontem, tinha uma desculpa, não estudei muito bem, mas tem um ensaio. Aí o cara chega no ensaio, daquele miguezinho e tal, não, mas amanhã vai estar pronto. Era comum. Amanhã no culto vai estar pronto. Então, com a pandemia, nós tiramos o ensaio e o amanhã no culto tem que estar pronto. Entendeu? Mesmo tempo, a gente chega 2 horas antes, tá tudo chegando, vamos passar, beleza? Mano, todo mundo pronto. Todo mundo Forçou o pronto. pessoal pro próximo nível, né? Interessante. Nós temos agora o período de Natal, aí nós temos ensaio. Sim. Mas não é que Algo diferente, assim. não é 10 necessidade. ensaios. É um ensaio e o ensaio geral. Um ensaio só com a banda. O pessoal do vocal estão ensaiando separado já. Na reta final, todo mundo se encontra e está tudo pronto. Interessante. Acelera o processo. É o comprometimento. Fala, mano, se você não estiver comprometido, você não consegue fazer o serviço domingo. Então, isso trouxe um comprometimento, acelerou o crescimento. E isso, com o diretor musical, que no caso é a minha função, também, né? Vamos passar, bora. Passou o som, passou. Vamos lá, todo mundo lá, play. Fiz a leitura, primeira passagem. Tô com um problema aqui, né? Aí eu, vamos resolver isso aqui e tal. Beleza. Não, então não repete, não faz esse solo, não. Vamos tirar esse solo e vamos direto no verso. Que não tá bonito, né? E todo mundo confia. E aí eu faço essa leitura do que está acontecendo e a gente entrega a melhor forma possível. E na hora do culto, eu falo. Eu tô aqui tocando. Aí lembro que na passagem de som, a equipe estava se perdendo em determinada parte. Aí me vem, tá recente na minha memória. Falou, gente, nessa parte vai repetir mais uma vez. Não é só uma. Espera que tenha uma pausa aí. Então eu vou falando com a banda, falando com todo mundo. E aí, para a igreja ficou tudo lindo, né? Mas percebe. aí depois, ainda bem que você falou. Eu já tinha esquecido. É o nível de distração, né? Tá todo mundo muito... Ou às vezes nervoso, É. né? Veja bem, olha só. A gente tem cobrança de alta performance no trabalho. Cobrança de alta performance no próprio casamento, relacionamento. Porque todo mundo da família está vivendo suas cobranças pessoais. Na escola, no trabalho, tá todo mundo. Chega na igreja, tem a visão da igreja, que também tem a sua demanda semanal. E também tem a alta performance na entrega, né, a cobrança ou a expectativa de uma boa performance. Quando falo performance, é de excelência, né? Sim. Na entrega do culto, na parte musical. Então, mano, a gente está concorrendo com muita coisa. É o nosso Instagram aqui que não está engajando, para quem depende das redes sociais. É uma mensagem que chega ruim ali para você. 2 minutos antes de começar o culto, chega uma mensagem do familiar ruim. Já está aqui, cara. Aquilo que te entregariam depois já chegou. E aí, cara, você só para ministrar com a cabeça assim. Acabei de saber que meu filho tá gripado. As pessoas sobem assim. Então, isso aqui tem um peso muito, muito grande nas nossas coisas. Nosso humor está muito bom na passagem. 2 minutos antes de começar o culto, alguma coisa muda aqui e estraga ele. E aí o diretor musical tem que ter essa na igreja, sensibilidade de perceber isso. Vamos acalmar. Eu percebo quando a equipe está nervosa. Gente, calma, respira. Quando está correndo na frente do clique, respira. Pensa para trás, calma. Então, eu sou aquele cara que tem essa função. Nem sempre eu acerto. Né? Tem dia também que eu não estou bem. Tem dia que eu também não estou bem. Mas aí o que eu faço na passagem? Eu começo a falar as coisas que preciso melhorar. Isso vai me ajudando também
Aí eu falo assim, gente, eu não tô falando pra vocês não, eu tô falando isso pra mim aqui, tá? Que vai repetir tal. Eu começo a falar, vamos repetir. Essas coisas começam a se tornar também um pouco automáticas e me ajudam no processo, a não esquecer coisas que eu tenho que pontuar. Como um checklist pessoal, né? Vamos dizer assim. O Renato assumiu como pastor de adoração lá tem uns 3, 4 anos? Não. O Renato já serve na igreja, é o mesmo caso que eu, já serve na igreja há muitos anos, né? Ele assumiu a liderança, né, principal faz um ano, vai fazer um ano agora, né? Já vem um processo de transição, mas está bem recente, né? Está bem recente, né? Então. E como que é a relação do pastor de adoração, do líder de adoração, com essas direções, né? O diretor do culto, o diretor do louvor Musical. ali. Com Ele os tá músicos. cantando, ele tá liderando lá, e aí como que funciona isso? Essa interação, né? Eu não entendi bem. Seria tipo assim, ele que dá os comandos, aí eu quero voltar. Seria Por isso? ele ser o líder, o pastor de adoração, como que vocês gerenciam tá. isso lá na hora do culto? Nós combinamos tudo antes. Nós conversamos. As intenções dele são reveladas. Inclusive, na passagem de som, eu falo assim, mano, tem algum lugar que você quer entregar uma palavra? Tipo assim, nessa parte da música, nesse instrumental que é maior, eu quero que ele fique um pouco maior, na verdade, para eu entregar uma palavra à igreja. Ele compartilha comigo. Agora, na hora da entrega, todos nós estamos sujeitos ao que ele fizer. Eu tenho um negócio que fala assim, solo. Aí ele começa entrando, repete o coro. Eu falo assim, vamos com ele. Entendeu? No final, a palavra final é de quem está liderando. Nunca é minha. Pelo que eu tô entendendo, então, tipo assim, vocês deixam tudo assim muito confortável para ele trazer uma direção. Exato. Se você já tiver uma intenção clara, fala para mim que sou diretor musical, que eu vou tentar achar um caminho bom para você. Legal. Mas se ele tiver alguma coisa na hora, você Não, também... eu falo, não, repete isso aí, Entendi. isso aí, segura isso aqui, né? Ó, segura nessa nota um pouquinho, baixa um pouquinho o tom, todo mundo, baixa a dinâmica para que a igreja entenda. Aí eu tenho um negócio que eu falo assim, ó, tira todo o solo, só textura. Só climinha, assim, porque eu tenho uma coisa que quando alguém está falando e alguém está solando, são duas informações que chegam na cabeça do povo. Certeza. São duas informações de lead. Quem está falando e um solo de guitarra. Fala, segura isso aí, só textura, só acorde, uma texturazinha, um chué, uma coisinha assim. Não façam melodias pontudas, assim, que vai chamar a atenção da igreja. Conduzir a igreja, tipo assim, induzir a igreja a cantar um refrão, por exemplo. Não, só textura. Então, eu sou o facilitador. No final das contas, eu acho que essa é a sua pergunta. Se ele decidir por outro caminho, vamos todo mundo com ele. Não, eu sou líder de louvor também. Eu não posso engessar de jeito nenhum o que o Espírito vai fazer. Se Deus der uma direção diferente na hora, eu falo, bora com ele. Bora com ele. Não, e esse sistema aí de comunicação interna eu achei muito legal. Aquele dia lá, É recentemente eu toquei com o Melo lá na Central, e teve uma pastora que veio no meio do culto lá. Como é que ela chama? A que estava pregando. A Flávia Reis, esposa do Fred Arraes, que veio lá do Nordeste. Aí ela decidiu cantar uma música, assim. Não estava combinado e tal. Aí o Melo já falou, Lely, você conhece a música tal? Eu falei, bicho. Eu fiz assim, né? Conheço não, vem comigo. Aí já foi direcionando todo mundo ali. A música cresceu, desceu, ela ministrou no meio da música, cresceu de novo e foi tudo certo. Quem tá do lado de fora, porque teve essa direção, nem tem noção do que tá acontecendo. E ele falando tudo lá, vamos crescer, agora é solo, agora é refrão, voltou a parte A. Não, muito legal, muito legal. Tem alguma pergunta, Samuel? Tem várias, né? Mas eu não sei como é que tá o tempo. Eu posso só fazer uma observação aqui? Claro. Existe uma coisa também que acontece demais. Quando as pessoas... por uma notícia ruim, por um nervosismo, né? Um momento onde a equipe fica desorientada. Perde o rumo, não sabe para onde vai. Parece que todo mundo se desconecta. E aí o diretor tem essa função, fala, calma, dá o lá aí, segura para mim. E aí eu faço eles pensarem, respirar e vou conduzindo eles para um caminho. Isso acontece demais. Aqui famoso no nosso branco. caso isso acontece também. Não, às vezes não por nervosismo, mas como é uma igreja de centro, entra situações adversas, acontecem situações adversas e a gente está muito próximo disso. Então lá na frente, eu, por exemplo, estou aqui observando a equipe de louvor, eu já consigo perceber o Samuel olhando muito para uma região, ou alguém da banda olhando para cima, alguma coisa está acontecendo aí para trás. Então é interessante, porque aí na hora que o pessoal dispersou, você... Calma, a recepção tá ali, o Connect tá ali, o pessoal tá cuidando, vamos voltar, vamos concentrar no que a gente tá fazendo. A figura de direção do culto é uma figura recente, né? É uma coisa lá de fora que trouxeram e tal, até para ajudar o pastor e as intenções pastorais a chegar em toda a equipe, né? Uma coisa recente, mas eu já estive tocando aqui, ó, e olhei para cima e falei,
aglomerou um tanto de gente ali, alguém tá passando mal. E eu falo, Urias, sobe com a cadeira de roda, alguém tá passando mal ali, Olha. chama o socorrista. A gente tem alguém lá É porque a sua comunicação não é só na frente, você tem uma comunicação com quem tá lá nos bastidores também, né? Tudo. Eu já tive uma situação já que eu percebi que o som estava alto para a igreja. Eu percebi que o som estava muito alto. Muito. Que eu começo a ver o incômodo das pessoas fazendo assim e tal. E quando eu vejo alguém fazendo assim, eu fico muito mal. Nossa, eu fico muito mal. Ainda mais pra baterista. Eu fico mal. Eu fico mal porque eu sinto que a gente não está cumprindo o nosso propósito, que é de abençoar eles Conduzir a igreja. e ajudar eles a se conectar na adoração. Aquilo não está ajudando. É. E aí eu já fiz, gente, baixa tudo. Ninguém sem entender nada, mas a gente já tem uma relação de muita confiança. Baixa tudo, todo mundo, só pianinho. Me deixa só piano e voz. Só piano e voz. Para tentar resgatar aquilo que a gente... Trazer de novo. Trazer de Legal, novo. cara. Eu já E fiz isso. antigamente, lá na igreja que eu pastoreava em São Paulo, em Vinhedo, teve uma pessoa que era idosa, usava o aparelho, e ela chegou para mim, aquilo foi uma virada de chave muito grande. Que, na minha imaturidade, eu pensava que às vezes era a pessoa... Pô, a pessoa tá fazendo para irritar, sabe? Ela chegou e falou assim, pastor, não é que eu não gosto, é que dói, o som agride e dói muito. Eu nunca usei aparelho, eu não vou entender a dor que ela sente, talvez um dia eu vá entender. A partir daquele momento eu comecei a interpretar diferente as pessoas. Às vezes não é porque ela está implicando, muitas vezes é porque o som está agredindo, está incomodando. E uma coisa que a gente já reparou aqui na PIB é que quando o som está muito alto, a igreja canta pouco. E quando o som está mais baixo, a igreja canta mais. Então a gente até já observou isso aqui também. O que acontece? Eu procurei saber, nós temos na igreja um caso exatamente igual a isso aí. Eu procurei saber. Os aparelhos auditivos foram feitos para conversa, para diálogo. Quando ele recebe hoje já tem mais modernos, né? Mas os mais simples, né? Os mais acessíveis, eles são para diálogo. Então, quando ele recebe uma grande pressão, ele começa a distorcer. E isso machuca. Você, quando o som distorce para você, machuca você. Sim. É uma frequência que agride você, machuca mesmo. Só que para ele, machuca muito mais porque está lá dentro. É um som distorcido, né? Colado lá dentro. Então, assim, É verdade. eu fui atrás de saber disso. Aí comecei a conversar. Me explica como é que é isso aí. O que acontece quando o som está muito alto? Aí fui narrando, as pessoas não sabem, dá um chiado. E o chiado é distorção, né? Satura, é como um mic, né? Começa a saturar a sua cápsula. E eu comecei a falar assim, aí eu comecei a entender. Então, quando eu percebo, e eu já sei onde está esse irmão na igreja, eu olho para ele. De repente ele acaba sendo o seu termômetro. Só que assim, toda a equipe do louvor, do som, já é uma equipe que tem um cuidado com isso. Mas em época de conferência que a igreja canta muito, muita gente, e às vezes o som da igreja é até maior do que o som das caixas, né? Mais alto. E aí eu começo a observar ele. Então, assim, se ele tá quietinho, tá participando, eu falo, tá bom, né? Eu sei que eu não fico preso a isso, mas eu tenho um cuidado. O olhar muda para essas pessoas. A gente começa a ver elas com carinho, com cuidado. Falei, poxa, ela é importante para mim também. Claro. Mesmo que eu queira tocar igual o Lelis, na bateria, mas peraí, o Lelis é importante para mim, mas ela também é uma pessoa importante. Então, e o Lelis é maduro pra lidar com, louvor. tipo assim, cara, agora não era hora de dar tudo. É isso que eu acho interessante, que ele não fica sentando na mão, né? Tem até o equilíbrio. Tá honrando sua todos vida. Os bateristas que eu já conheço, o Lelis é um cara Ele é bem sensato, equilibrado. Bem equilibrado. Tem mas é isso, às sensibilidade. vezes a equipe que tá lá na frente, ela é madura pra entender. Agora não é o momento de dar tudo. Mas talvez tenha uma pessoa que tá ali pela primeira vez, que não tem a maturidade espiritual que a gente tem. E aí a gente tem que fazer por amor a ela, né? E aí essa comunicação dos maduros ajuda nessa entrega. Claro. Gente, vamos mudar o nosso rumo aqui hoje. Mas a gente ensaiou, não tem mais isso. Nós ensaiamos, planejamos, mas a hora da entrega, a gente tem que estar sensível, cara. Sensível que o Espírito está movendo, que a igreja está... tá... célula, né? Às vezes você prepara uma célula de um jeito, chega uma pessoa que é ateu. Você muda tudo para ganhar aquele coração ali. É isso e mesmo. A mesma coisa, a gente tem que estar sensível, porque às vezes entra uma pessoa e aquela pessoa vai mudar. Só voltar aqui uma questão um pouco mais técnica. Por exemplo, vocês falaram que agora, na passagem de som, que vocês têm um ensaio mesmo ali, que o pessoal já chega pronto, o comprometimento é maior. Já aconteceu, por exemplo. Imagino que sim. Da pessoa chegar lá, no mundo da lua, não conseguiu pegar. Como que vocês lidam com isso de última hora, assim? Falta 2 horas. Tipo assim, o contralto lá não pegou, não vai. Não tem jeito. Nesse caso aí, a gente tenta ajudar o que dá e conversa depois.
porque senão você gera dependendo de como você... Se for displicência da pessoa, se você chamar atenção, você coloca todo o resto a perder. Pesou tudo, né? Pesa tudo, né? Então eu falei assim, peraí, isso não é bom. Você não testou, eu percebi que você não estudou, isso não é bom. Eu vou tentar te ajudar o que eu consegui aqui, mas a responsabilidade é sua, né? Você sabe disso, né? Então eu vou tentar te ajudar o que der aqui. Aí quando termina, em outro momento, passou aquilo lá, e a gente vai, pô, você não pode fazer isso com a gente confia em você, a gente está dependendo da sua entrega. Sim. Se você achar que você não vai conseguir entregar pelo tempo e tudo, declina a escala. Você tem uma semana antes para você declinar, entendeu? A gente não quer expor você, mas a gente quer que quando você esteja, você seja, né, seja pleno, né? Ali, né? Então, você divide a responsabilidade, você chama a atenção, mas transfere a responsabilidade para a pessoa e deixa ela carregar a manutenção dos dons e talentos individual. Então, assim, você faz isso. Mas, assim, quando eu percebo e quando há uma recorrência muito grande, essa pessoa sempre faz isso. Aí é gabinete, mano. Aí, Renato, é tua. Assume que essa bola é sua. Esse filho é teu. Ele que reúne com o pessoal individualmente. Porque o feedback tem que ser passado, né? Existe uma cultura... Essa cultura do feedback é extremamente importante. A gente viveu uma coisa assim, poxa, aquele irmão sempre dá trabalho, lá vem ele, aí se desvia o caminho. Se vai evitando a coisa, isso não resolve. Não, e a gente tem casos aqui que a gente tem visto um crescimento em vários casos, na verdade, de pessoas que falam assim, não, esse aí não tem... Aí começou a amar, trouxe pra perto, você entendeu às vezes... Então, por exemplo, tem vários contextos aqui de gente que não tem pai, de gente que deu duro na vida desde cedo... E aí o cara é bruto, a pessoa é bruta, né? E você, às vezes, olha e não entende, mas você vai trazendo pra perto, você vai vendo que a pessoa sempre teve que ser assim para sobreviver. Você dá amor, você abraça, você compartilha, você reparte. A pessoa vai desarmando, né? Vai se entregando. Vai transformando. Então a gente tem visto isso acontecer muito aqui no É o caso do meu batera que eu contei pra vocês. O Rodrigo não. Esse é o de você. Eu sei que eu sou duro, cara. Não, você tá mudado, Rodrigo. Rodrigo mudou. Ele não abraçava ninguém e não deixava ser abraçado. Hoje ele dá abraços carinhosos assim na gente, manda mensagens. Palavras de afirmação, entendeu? Pra ver se eu... Já declararam amor por você, então palavras de afirmação. Agora, quando a mensagem é muito amorosa, aí agora a gente já sabe, é a esposa dele que manda. Às vezes a esposa dele manda pelo celular dele, a gente fica assim... Engraçado, Rodrigo. Não é possível que o Rodrigo mandou um coraçãozinho pra mim, Foi, né? não, esses dias um amigo nosso tava pregando, aí o celular dele postou no Instagram a foto, escreveu assim, amamos você. Eu falei, engraçado, assim, Rodrigo. Aí depois que falou, não, a Jéssica, a esposa, pegou o celular, tirou foto, marcou no Instagram dele, escreveu amamos você. Mas já melhorou muito já. Mas gerou uma certa frustração, mas a gente sabe que você tá mais amoroso. Aquele que eu falei lá no início que não tocava com metrônomo, aí o cara veio de uma família destruída. Sim, a esposa abandonou com 2 filhos. Abandonado com 2 filhos, então assim... É complicado, você tem que trazer os caras para perto, entender, né, o que está pulsando no coração dele, as dores e por que é a postura dele. E normalmente, gente, as pessoas elas precisam de parceria mesmo, né? Um ambiente de segurança, né? Exatamente, para se abrir. E hoje, você falou sobre segurança, hoje as pessoas, com essa questão da pandemia e tudo mais, houve um distanciamento, um esfriamento também. Tá mais complicado, você tem que observar isso mais ainda. As pessoas estão mais fechadas, estão mais politizadas, estão mais polarizadas em várias questões, né, políticas, até a questão da pandemia mesmo é uma questão bem polarizada. Então as pessoas estão muito assim, eu não vou querer ter atrito. Então, para você extrair de uma equipe, e lá eu tenho muito isso, né? Tem uma equipe de muita gente, são mentalidades diferentes, que acabaram de discutir sobre política no grupo, e o grupo da família está falando sobre isso, sobre vacina, sobre não sei o quê. Mano, esse ambiente está terrível na igreja. Aí você pega o cara, vamos fazer adoração junto. É o que eu costumo falar com o pessoal aqui. Geralmente, a gente tem um ensaio na sexta-feira. Cara, na banda são uns 9, né, Rodrigo? Geralmente, com todo mundo. Você tá lidando com 9 semanas diferentes, velho. 9 personalidades diferentes. Então, focar todo mundo ali em um objetivo só é um grande desafio, né? Mas tem que ser feito. E às vezes são visão de mundo diferente também. Mas todos eles servem no final de semana no mesmo propósito, que é adoração. Mano, para você conectar esse povo, que tiver 9 semanas diferentes, visões diferentes, nossa, é desafiador. Debaixo de oração mesmo. Lá vocês dividem por bandas, assim, a banda 1 toca no domingo tal, a banda 2 tal. Como é que é mais flexível? Bandas assim? fixas, né? Isso. Não, nós tínhamos esse perfil antes. O que aconteceu? Aí, bandas que se encontravam mais cresciam e ficavam melhores que as outras.
Uhum. E aí tinha uma banda muito boa e uma banda muito ruim. Sim. Aí a gente trouxe um outro perfil que é de escala. A gente escala. Precisa de um baterista? Leles. Baixista e tal. Não tem mais banda fixa. Isso trouxe pra gente contato, né? Eu toco com pessoas que antes eu não tocaria. Uhum. Amplia a minha comunhão e desfez aqueles grupos fechados. Porque uns se encontravam, tinham condições de ensaiar, cresciam. E outros não tinham. Uhum. Dessa forma, trouxe um pouco de... trouxe igualdade mesmo pra coisa, né? A Sim. gente... misturar as coisas, aí a gente olha para a equipe assim, poxa, essa equipe aqui não pode ser 100% de pessoas menos hábeis, assim, vamos dizer assim, né? Vamos trazer equilíbrio, vamos colocar gente experiente aqui Sim, junto também. Isso sim. trouxe crescimento no todo, e todo mundo cresceu. Vale lembrar também que o nosso processo de entrada é um processo bem cuidadoso hoje. Nós aprendemos e temos melhorado ele a cada ano. Então, existem... na audição, a gente já não deixa passar pessoas que vão dar problema, Uhum. que não estão No prontas caráter ou na técnica? na técnica. Ah. Isso ajuda no crescimento. Porque o maior problema é você colocar uma pessoa que canta bem na cela, coloca lá. Quando coloca no grupo, a pessoa só sabe cantar a primeira voz. Mas quando ela está em conjunto, ela vai ter que fazer contralto, vai ter que ir soprando. E às vezes elas não têm essa habilidade. Então, no processo de entrada, a gente já cuida disso aqui. Isso facilita o trabalho ao longo dos anos. É um trabalho a médio e a longo prazo. Sim. Facilita lá na frente. Então vale a legal. pena, né? Vale a Mais que seja trabalhoso, difícil, vale a pena, né? Aí vocês têm essas escalas que vocês fazem por mês? Nós Mensal, temos assim? um cara que gerencia lá, que é o Miltinho, ele faz por mês essa escala. Às vezes ele faz até 2 meses, faz por mês. E aí, por exemplo, você recebeu aqui escala para fevereiro. Aí você vai avaliar a sua escala pessoal. Fevereiro eu viajo com a minha família. Né? Aí você já vai lá no sistema e bloqueia, olha, do dia 19 até o dia tal eu vou estar viajando. Você já bloqueia. Essa informação já chega para o meu time que está Entendi. gerenciando tudo. Então, peraí, no lugar do Samuel eu vou colocar uma outra pessoa. Entendeu? Aí Entendi. ajuda todo mundo a se organizar. Mesmo assim dá trabalho ainda às vezes. Sim. Mas já ajuda muito, dá uma visão melhor das coisas, né? Aí vai chegando no celular do meu time assim, olha, o baixista do dia 18 declinou. Então ele já sabe que ele precisa arrumar alguém para ali. Facilita muito. Entendi. Facilita Vocês têm quantos servos ali no Ministério de Músicas? Mano, Instrumentistas e vocais, mais ou menos, tem uma É noção. muita gente. mais 70 pessoas. É. Eu não acho que... Já teve mais. Eu até imaginava que era mais mesmo. Sim, mas tinha um número muito expressivo com pouca adesão. Entendi. Esse cara nunca toca. Aí você olha lá, tá lá, entre os 200, vamos dizer assim. Mas Nunca toca. pode, Nunca pode. Exato, nunca pode. Nunca pode. Então, a gente deu uma enxugada para cá. Aquelas pessoas que não cresciam, elas foram ou saindo, né? Quando você começa a crescer, todo mundo começa a crescer, e as pessoas não... Aqueles que são displicentes, eles percebem que eles estão ficando para trás. E às Sim. vezes ele fala... a gente Se também o fala, nível sobe, assim, aí ele... aí fala, eu não consegue vou participar acompanhar. não, eu não consigo acompanhar não. Esse é a maior benção que acontece. Alguns a gente tem que tirar mesmo. Falou, mano, não dá mais não. Mas... Não dá mais. Você não tá fazendo dever de casa. E a gente deixa claro que a culpa não é nossa. A Sim. culpa é sua. Entendeu? A escolha foi dele, né? Exatamente, a escolha eu foi aprendi dele. uma coisa com o Ari Veloso, que ele falava assim, quando você vai demitir alguém, às vezes você deixa a pessoa se demitir. Então você dá pra ela um prazo. Olha, Samuel. Pô, bom saber, né? Já tô pegando aqui, não sei. Né? Você vê que ele tocou em você aí. Então, assim, ó, Samuel, eu preciso que até daqui 3 meses você então pegue o metrônomo, pega Sim, isso, tal, concluo. não sei o quê. Se você não conseguir pegar, infelizmente você não vai conseguir participar. Então a pessoa, ao longo do processo, ela mesma já isso está mesmo. se retirando. Ela falou assim, cara, o 3º mês eu não consegui ainda. Significa que eu não vou conseguir. Então ela vai chegar para você e falar assim, olha, eu tô fora que eu não consegui. Então é uma forma de você fazer isso de maneira suave, de maneira mais leve, né? Isso traz uma paz incrível, cara. Então, assim, no processo de audição já tem essas coisas, ó. Sim. Para passar, você precisa tocar no metrônomo. Tem uma... É muito... já tem uns pré-requisitos. Tem. Olha que legal. Já tem. É Isso já te interessante. protege. E aí, quando ele faz o teste, falou, mano, olha, uma das coisas que a gente precisa é que toque no metrônomo. Você não consegue tocar no metrônomo. Então, eu preciso que você vá, treine isso e depois você volte na próxima audição. quem sabe. Mano, isso traz uma paz Legal. incrível. E aí, por exemplo, no ministério mesmo, ó, tem tantas escalas que a pessoa pode declinar, assim, tipo 3 meses. Exceto assim, o Samuel falou, gente, eu vou entrar num período da empresa agora que eu vou ficar uns 3 meses. Isso é combinado. Sim. Sim. Mas aquela pessoa que passou 3 meses declinando, automaticamente ela já está desligada. do ministério. E ela já sabe disso.
Então já foi combinado, já foi Legal, acordado isso. legal. Mano, isso traz uma paz para É a liderança incrível, cara. Do que você ficar ali O que é chamando. combinado não sai caro. Exato. Né? A gente Ah, precisa ter isso. Né? Aquela questão das vozes, soprano, contralto. Senão vai ter uns É. 30 perguntas aqui. Era uma Já- só que eu tinha falado. Né? A última, vai, Pode ser a Samuel. última. Pensa na pergunta de ouro. Depois no pós. Depois você marca um café, Depois leva ele marca pra um café. almoçar lá num restaurante japonês, Acompanha. aí você conversa com ele bastante. Pô, pergunta de ouro agora, eu tenho que pensar, mas não vai dar Rodrigo, tempo. você tem uma Então, pergunta de ouro? Calma. Eu tenho uma pergunta que eu queria fazer Então assim. faz enquanto o Samuel vai Então pensando vou na pensar. última dele. Mas é porque o assunto já passou e tal, mas eu vou fazer. Você vai gostar da pergunta. Você já viveu, né? Aquilo que muitos músicos de igreja quer viver, né? Uhum, Que é tocar com artista famoso, rodar o Brasil, enfim. uhum. E quando que foi esse start seu de ir para a igreja? Tipo assim, vou largar isso, largar a estrada, eu vou ficar na igreja. E o porquê disso, né? É. Quando que foi isso? Eu sempre fui um músico de estúdio. Eu nunca precisei de ir para a estrada, né? Quando eu cheguei em BH em 2008, eu me vi obrigado a ter que tocar. O que ia me dar projeto para fazer? Né? Eu tinha acabado de chegar. Então eu fui para a estrada. Eu nunca gostei de... foi uma experiência legal, mas eu nunca gostei de ficar fora de casa. Nunca gostei. Sempre gostei de estar em casa. Eu já era pai, né? E eu falei, vou passar um tempo nisso aqui. Sabia que era um tempo, né? É aquela coisa assim... É o pão do corvo. O corvo é feio, às vezes ele é fedido, mas ele traz o pão, né? E estar fora de casa para mim era muito ruim. Para mim era o pão do corvo, entendeu? Não era a opção mais agradável, assim, mas era alimento vindo do céu. Uhum. Era a provisão que Deus deu para mim. Né? E é ruim até falar isso porque eu tocava com artistas cristãos, né? Sim. Mas para mim não era a coisa mais prazerosa. Eu sempre amei igreja. Lembrando que eu estou falando de uma época que eu tinha acabado de sair de uma liderança. Eu tinha passado 8 anos numa igreja. Então, a minha vida sempre foi aquilo. Ir para a estrada, para mim, não foi a coisa mais agradável, mas naquele momento foi necessário. Então, eu fui trabalhando meu network, fui trabalhando, né, me firmar através desses artistas em bons projetos para que eu pudesse sair da estrada. E aí, Deus foi preparando tudo. Né? E aí, quando chegou, não lembro o ano exatamente, falei, não vou mais para a estrada, não. Vou fazer outra coisa aqui. E, paralelo a isso, eu sempre venho trabalhando no mercado digital, né? O mercado digital, minha esposa ligando. O mercado digital. E eu fui construindo outras coisas. Ou seja, eu também nunca fui muito bobão, assim, sabe? De ficar, o artista, eu vou ficar com ele até envelhecer. Não, Muito passivo. é na passivo, história, essa é a né? palavra. Nunca fui. Eu sempre estava assim, avaliando, falando, tô aqui, mas tô Entendendo os times. fazendo network, fazendo pontes, né? Ligando outras coisas. Sempre tive essa veia empreendedor da coisa, sabe? Falei, não, eu preciso trabalhar isso aqui para que eu consiga ter autonomia financeira. E fui trabalhando meus cursos e tudo mais para que eu pudesse sair. E aí veio o momento, há 5 anos atrás, onde a igreja, né, dispensou o outro produtor musical. E aí eu já estava lá dentro. Então já tinha um Tinha, produtor. Achei tinha. que era tipo assim, realmente você Startou, né? Não, havia outro perfil, né, uma outra construção, mas havia já. E eu servia com ele. A gente fazia projetos juntos. Legal. Eu continuo fazendo a mesma coisa que eu fazia antes. Uhum. Né? Então, aí houve a lacuna aí, a Beth, que era líder no momento, falou assim, a pessoa que a gente vai contratar agora é o Márcio. Já está aqui. É natural. Exatamente, foi uma coisa natural. E a partir desse momento, e lembrando, gente, eu sou parcial na igreja, de quinta a domingo. Eu sirvo na igreja, nos projetos e tudo mais. Segunda, terça e quarta, eu tenho outros boletos para pagar. Entendeu assim? Então, eu tenho meus cursos online, empreendedorismo. Então, o que aconteceu foi isso. Eu vivi, realmente, foi muito bom. Né? Tem uma coisa, para quem está de fora, muito glamurosa, mas para quem está na estrada é sofrimento. Mano. A gente não sabe a hora de comer, né? A gente não passa fome, mas a gente come mal, come, né, pizza, dorme mal. Então, nunca gostei disso. Né? Então, eu me preparei para isso, fui trabalhando para isso. Tanto que quando veio esse período da pandemia, que tudo fechou, foi todo mundo para o digital loucamente, eu já estava. Eu vejo muita graça de Deus na sua vida, Sim. assim, conduzindo você no processo. Eu reconheço claramente. Ontem eu estava tendo um evento da escola, Escola Batista, estava eu e minha esposa, meu filho formando no 9º ano lá, indo para o ensino médio, eu chamei ela no canto assim, falei no ouvido dela, olha que benção. A gente tem condição de dar uma educação boa para o nosso filho. Tanto eu como ela fomos de escola pública, pais pobres. Olha o que Deus está fazendo. Eu sou um músico, amor. Né? Eu sou um músico, né? Assim, Deus. Agora, eu atribuo tudo isso, Lelis, a uma entrega que foi feita lá atrás. Deus me pediu algo e, assim, a questão que a gente sempre quer
fixa nossos olhos naquilo que a gente quer e esquece de perguntar para Deus o que ele quer. Sim. Uhum. Né? Então, se hoje eu consigo viver dessa forma e conseguir sair da estrada, é porque lá atrás eu perguntei para Deus, o que o Senhor quer? É. E aí ele me falou, eu entreguei para ele. E hoje ele tem cuidado de mim. Eu atribuo isso à graça de Deus, Que como o legal. pastor falou. Não é só a minha estratégia de ir para o marketing digital. Sim, porque tem tem muitos essa que parte. estão fazendo isso e Não. não dá certo. Tem essa É. parte. Você tem que ser sábio, pedir sabedoria de Deus na questão dos negócios, na gestão familiar e tudo mais. Você tem que pensar nisso. E Deus dá sabedoria nessa área. A questão é que a maioria dos músicos ficam imaginando aquele contatinho ligar, famoso, e vai dizer assim, eu vou cuidar da sua vida. Não vai. Mas quando eu atribuo o cuidado da minha casa, minha família ao Senhor Jesus e digo, Deus, me direciona. Aí as coisas acontecem. Não tem como explicar, não. Eu vou falar um monte de coisa, mas não vai fechar. A conta não vai fechar. Não Não fecha. fecha. Tem a última? Ou já? Eu Não? tô admirado, tô satisfeito. Foi uma boa. Foi um bom podcast. Foi um esse excelente um bom podcast. episódio, né? Muito bom. Muito conteúdo relevante aqui. Obrigado por ter aceito o convite, estar aqui com a gente hoje. É um privilégio muito grande te receber aqui, ouvir tudo isso. É A sua verdade. história, assim, deu uma inflamada no nosso coração, Amém. assim, deu uma aquecida Já era um boa. cara que a gente queria trazer já há um tempo. Que bom que deu certo, Que né? bom que deu certo. Olha, foi Na uma hora alegria. certa. Para mim foi uma alegria, cara. Eu me emociono falar disso. Até hoje eu sou fruto de um milagre e eu atribuo a Deus. E toda vez que eu tento explicar, no final eu termino assim, não tem como, não consigo explicar. Foi Uhum. Deus que fez. E o que eu posso dizer assim para a garotada, eu tenho 42 anos, cara, eu sustento minha casa com essa habilidade que Deus me deu. E assim, entrega teu caminho ao Senhor. Não adianta. É o primeiro passo, entrega teu caminho ao Senhor. Eu vejo muitos músicos batendo cabeça, infelizes, casamentos sendo desfeitos, porque tem lutado com as próprias forças. E tem ido primeiro para o instrumento e depois, por último, para o joelho. Né? E tem que ser o contrário. Tem que Uhum. se ajoelhar diante do Criador e falar, Deus, É verdade. dele, por ele e para ele são todas as coisas. Esse é o princípio. Legal. E aí, mano, o resto vai A dar melhor certo. forma de fechar foi essa aí. Muito Bem- obrigado, viu? Obrigado Vai ter nem mesmo. outras considerações Não. finais. Não, Deixa só fechou. dele. Pessoal, se você tá ouvindo a gente aí, assistindo no YouTube, se inscreva no nosso canal, curta aí, deixa o seu like, comenta, compartilha nos grupos de WhatsApp. E se você estiver ouvindo no Spotify, também compartilha, tira um print aí, posta no Stories lá, marca o Márcio Melo, Rodrigo, Uhum. Samuel, Catedral Cast também, marca todo mundo lá. Qual que é o seu Instagram? É Márcio Melo, com 2 L's e 2 O's. Então é Márcio Melo, 2 L's e 2 O's. Sei lá. Se tiver Legal. perguntas pra gente, manda, depois a gente tenta responder, depois qualquer coisa... Responde. Manda lá pro Márcio. se A for caixinha muito de pergunta é aqui técnica, né? mesmo. Ele gosta da É caixinha. todo dia. Então segue ele lá e faz a pergunta lá pra ele. Legal, legal. Muito obrigado pela atenção de vocês aí. Muito obrigado pela participação. Que Deus abençoe vocês. E até semana que vem. Tchau, Até tchau. mais, Tchau, pessoal. gente. Valeu.